Virou uma história de idas e vindas, afirmações e negações. Comecemos pelo fim, porque há mais ou menos 45 minutos, no Repórter Bandeirantes de 15 para as 3, nós ouvimos o Paulo Guedes dizendo que essa história de não haver reajuste da inflação passada para salários e aposentadoria, que é uma notícia falsa, que não tem de ser levada em consideração, que a reposição está garantida e que agora, superada a batalha, a guerra contra o coronavírus e seus efeitos socioeconômicos, que agora é daqui para cima, ou seja, haverá reposição com base na inflação passada e ganhos reais. Mas o que o Paulo Guedes está dizendo que é uma notícia falsa, ela surge pela boca do Paulo Guedes. Quem falou o que o Paulo Guedes está dizendo que é notícia falsa, quem falou foi Paulo Guedes. Não foi alguém que disse, olha, eu estava numa reunião no Ministério da Economia e o Paulo Guedes está com esse plano aqui. Ou então alguém que disse, olha, conversei com o assessor do ministro Paulo Guedes e ele disse que o ministro está defendendo isso aqui. Não, não foi isso. Se fosse isso, Paulo Guedes chegaria e diria, não, mentira, cascata, tem nada disso. Pronto, assunto encerrado. Mas foi o Paulo Guedes. Então, a lógica dessas afirmações e negações é que dentro do palácio houve uma reação. Teve reunião, telefone tocou. Ô ministro, tá faltando uma semana para a eleição. Como é que você fala esse troço? E obviamente isso virou munição. Aí, claro, vem o exagero, né? Vem os acréscimos que a oposição dá a afirmações como essa. Mas a afirmação original foi de Paulo Guedes. Então ele está negando o que ele falou. Por favor. Já basta o TSE dizendo o que é verdade e o que não é. Já basta esse ambiente de censura, ambiente ridículo, grotesco, asqueroso de censura. Agora, negar a si mesmo, você pode dizer, ó, mudei de ideia. Perfeito. Sabe aquilo que eu falei? Pensei bem, nada a ver. Falei bobagem. Não dá certo. Esqueçam isso. Pronto. Agora, dizer que é falso, que aquilo foi dito, quando foi dito publicamente pelo próprio Paulo Guedes, é brincar demais de apagar os fatos, né? Porque temos visto aí o surgimento de gente que se esforça. Faz de maneira ruim, né? Maneira porca a tentativa de apagar os fatos. Mas faz. E algumas se tornam a realidade política, jurídica. Se apaga os fatos. E agora o Paulo Guedes resolve apagar um fato. Qual é o fato? Ele disse. E tem todo o direito de dizer errei,
uma ideia ruim, esqueçamos isso. Tá cheio de situação parecida. Quantas e quantas vezes algum ministro da economia, ou quando era da fazenda, dizia, estamos pensando em tal coisa. E depois falava, ó, esqueçam. Analisamos bem, não é o momento, ou então a ideia não é boa. Mas desta vez, o Paulo Guedes, em vez de dizer a ideia não é boa, esqueçam o que eu falei aquele dia, ele está dizendo que aquilo é uma invenção. No entanto, quando fala em reformular o teto de gastos e quebrar o piso, que é basicamente atacar despesas que pressionam o orçamento, eles não pensam, claro, apenas naquela despesa aparentemente pequena do dia a dia. Continuam olhando para a Previdência. Quando foi feita a reforma da Previdência, é isso ou o colapso? Esse era o argumento. É isso ou o colapso? Que foi, na verdade, mais uma reforma da Previdência. Fernando Henrique já tinha feito uma pequena reforma, Lula fez uma outra reforma, inclusive provocou o surgimento de uma dissidência, que depois virou PSOL. Né? Então, pequenas reformas aí foram feitas aqui e ali. Reforma da Previdência é sempre um negócio desgastante para qualquer governo. Eu me lembro uma época que o Putin estava com 85% de popularidade e caiu para 60%, ainda muito alta, mas caiu porque ele fez modificações na Previdência. O Daniel Ortega, o ditador nicaragüense, aquelas manifestações que resultaram na morte de pelo menos 300 pessoas, pelo menos, provavelmente bem mais do que isso, a repressão se deu contra manifestações que protestavam, onde as pessoas protestavam contra a mudança na Previdência e na aposentadoria. Na França, o pau comeu, greves e mais greves, quando foi anunciado um ajuste no sistema de aposentadoria. Houve um anúncio modesto, receoso do Hollande, e as manifestações já foram gigantescas. Quando veio o Macron, então, e anunciou uma reforma pesada, a resposta foi pesada, até porque na França os sindicatos ainda são muito fortes. E as centrais sindicais conseguem mobilizações gigantescas, atingindo diversos setores muito rapidamente. Aliás, tivemos, nesta semana, uma paralisação geral. E por causa da inflação alta na França e por causa da situação econômica. Perda de renda, etc. É um fenômeno mundial, não há dúvida quanto a isso. E no Brasil, foi feita a reforma, amparada sempre no papo de que é isso ou colapso. A Previdência entrará em colapso. Fizeram, sempre com muitos especialistas tentando mostrar que as contas apresentadas não são as corretas, que a situação financeira do sistema previdenciário não é aquela, mas houve maioria suficiente e o Congresso aprovou. Mas, com a pandemia, o que eles argumentam? Grande parte do que foi poupado, do que foi evitado com a reforma, porque o rombo teria sido muito maior sem a reforma, argumentam, mas a pandemia
gastou toda a gordura, o excesso, a sobra que a reforma teria proporcionado. A pandemia obrigou que o Estado fizesse investimentos e assumisse gastos que, obviamente, claramente não estavam previstos, nem teria como. E, portanto, a situação continua muito ruim. Falam na reforma administrativa. Sempre aquela coisa não faz de conta, não é? Não, vamos fazer uma reforma. Primeiro é aquele negócio radical, vamos reformar, vamos mudar, vai ser uma outra estrutura administrativa. Depois vem a realidade. E a realidade é aquele negócio. É como um serrote. Não adianta ficar com lero-lero, com faz de conta, com pode ser, pode não ser. A realidade se impõe. E a realidade política inviabilizou aquele delírio da reforma radical. E aí ficou aquele negócio, não, na verdade são alguns e que entrarão depois. O pessoal agora não tem com o que se preocupar, não muda nada. Mas já na reforma administrativa, a mentalidade histórica da oligarquia brasileira estava lá. Uma reforma que vai atingir a massa, a base, os que trabalham muito e ganham pouco. Ninguém vai tocar na elite do funcionalismo, na elite do judiciário, nas grandes mordomias, nos gigantescos gastos bancados pelo povo. A corte segue intocada. Tocaremos em direitos, tocaremos na situação dos funcionários da corte, não na situação dos que integram a corte, de seus nobres. E no caso da Previdência, qual seria a ideia? Segundo quem? Quem? O Passarinho cantou isso? Saiu num texto cifrado? Alguém colocou numa coluna com aspas? Alguém disse que ouviu alguém falar? O primo do amigo, do assessor do Paulo Guedes falou o quê? Não. Foi o Paulo Guedes. Porque hoje, não porque algum governo tenha assim desejado, há o reajuste do salário mínimo de acordo com a inflação passada, considerando a inflação de quem ganha até 5 salários mínimos. Esse é o indexador. Esse é o indexador. Então, foi o que governo que fez isso? Não foi governo nenhum. Foi a Constituição. Porque a Constituição, e convenhamos, quando vem o serrote, ela também não pode se garantir quanto a alguns desejos. O salário mínimo deseja a Constituição, ele deve bancar as despesas com comida, com transporte, com moradia, com eletricidade, com água, com escola, com lazer, com cultura. É isso que a Constituição preconiza. E a realidade ignora solenemente o texto constitucional. Porém, ainda que
o salário mínimo no Brasil, mas nem de perto banque essas coisas. Tanto que nós acabamos de falar, o Ronald trouxe a notícia. Os milhões de endividados, sendo que 10% dos endividados não conseguem pagar água e luz. Mas a Constituição está lá, o salário mínimo deve garantir, não garante. Mas, ainda que não consigam realizar, não possam realizar, ou não queiram realizar o que está lá, há um princípio, e esse princípio não pode ser ignorado. O princípio é, olha, o salário mínimo é baixo, ele não paga aquilo que a Constituição preconiza que ele seja suficiente para pagar, mas ele não pode diminuir. Em termos reais, redução nominal é óbvio que não, né? O salário não pode ser reduzido nominalmente. Mas o valor de compra, o poder aquisitivo do salário é o que importa. É o seu valor real. E em termos reais, o trabalhador brasileiro, ele já sofreu e continua sofrendo perdas pesadas no seu poder de compra. A renda média no Brasil é baixíssima. E as condições econômicas, as relações na hora das negociações, as relações de força, o poder de barganha, ele tem sido, por anos e anos e anos e anos, tão contra o trabalhador, que na maioria das vezes, ele tem de se apegar à manutenção do emprego. E qualquer outra reivindicação fica dependendo ali da boa vontade alheia. O que é isso? Há bons sindicatos, há sindicatos ruins, pelegos, mas há bons sindicatos que chegam lá para negociar, apresentam, lutam, batalham, levam à Justiça do Trabalho. Mas, quando você tem uma desmobilização, ou por essa figura que cresceu muito, né, da pessoa jurídica, o sujeito que é um trabalhador, é um assalariado, mas na verdade a sua relação jurídica é entre empresas, né? Isso desestimula o vínculo ao sindicato, isso quebra o vínculo com o sindicato, além do fato de que você tem duas gerações aí que não receberam essa cultura da organização coletiva para enfrentar o que do outro lado também é uma organização coletiva. Os patrões têm sindicatos, não são chamados assim, né? Geralmente você tem siglas, nomes bonitos, mas são sindicatos. E vão como um corpo só na defesa das suas posições. E aí, seja forte ou seja fraco o sindicato, se a relação econômica é de milhões de desempregados, e se o sujeito não aceita o que lhe é proposto, ele está na rua e vem outro que aceita porque está desesperado, como é que você vai negociar? Então são salários baixos, perda real. Mas a Constituição diz, olha, o salário mínimo é mínimo, não só nominalmente. É preciso garantir, ainda que seja fraquíssimo, o seu poder de compra real. E a aposentadoria, igualmente. Na prática, o salário mínimo compra menos do que comprava. E não é um fenômeno de agora, não, hein? Porque os reajustes com base na inflação passada oficial, é claro que sempre produziram redução do poder de compra. Só que nos últimos anos não tem nem... Você tem a recomposição,
mas sem qualquer movimento em direção ao aumento real, que na verdade seria basicamente a reposição da inflação real em vez da oficial. O trabalhador não ganha. Só que havendo algum aumento para além da reposição conforme inflação oficial passada, com base na inflação de quem ganha até 5 salários mínimos, então, ali pelo menos ele tem a reposição da inflação real. Ganhar ele não ganha. Só que ele tem perdido. E a ideia do Paulo Guedes seria uma correção com base na inflação futura. Ou seja, com base no que não sabemos. Mas o sujeito passa o ano ganhando aquele salário. O que ele ganhou em fevereiro, em termos reais, não é o que ele ganhará em dezembro. Claro que não. Em dezembro, em termos reais de poder de compra, o salário será muito menor do que era em fevereiro. Se for inflação futura, o que vai acontecer? Essa perda, tchau. Não será compensada. Não haverá um reajuste. Nada será ajustado. Perdeu. Ah, mas aí será com base na inflação futura, projetada. Bom, provavelmente todos torcem para que isso ocorra. Haverá anos e anos em que a projeção será por uma inflação menor. Talvez períodos de deflação, como tivemos agora. O reajuste com base na inflação passada, na inflação oficial passada, é apenas uma recuperação de parte do que ele perdeu. Parte, porque a inflação real é maior. Pelo menos, porque tem gente aí querendo, inclusive no Congresso, que a indexação seja conforme a inflação para quem ganha até 40 salários. Só que aí ela é menor. Sim, a inflação para quem ganha até 5 salários é maior. Mas mesmo esta inflação não garante reposição do salário. E a aposentadoria? Com a sua inflação própria, com sua perda própria. E mais, perdeu renda, tem de comprar remédio, tem de comer, tem as despesas que a idade traz. Mas a perspectiva de buscar uma renda alternativa, paralela, um trabalho, é uma possibilidade muito menor. Ora, com tantos milhões de desempregados, é claro que a pessoa com mais idade tem ainda mais dificuldade para encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E a aposentadoria, que já foi duramente espancada pelas políticas oficiais brasileiras. Só que o ministro, ele olha o conjunto. Quanto nos custa a Previdência? Ele não quer saber da situação do João, da Maria, da Ana, do Zé. É o conjunto. Números. Quanto nos custa a Previdência? Quanto custa o Sistema Geral de Aposentadorias e Pensões? E, claro, o salário mínimo é a grande referência. Num país de renda baixa, onde milhões ganham o salário mínimo e quase 90% não passa o seu salário de R$3.000. 10 vezes menos que a renda média de um inglês,
10 vezes menos. Num país rico. Mas é sempre isso. Tomara que tenham telefonado, que tenham dito: isso é um tiro no braço, no pé, no pescoço, em termos eleitorais. E o Paulo Guedes tem então resolvido falar: não é nada disso. Mas o mais importante é que não seja isso mesmo. Não inventaram, isso foi dito por Paulo Guedes publicamente. Publicamente. E não é que ele escreveu, será que foi ele? Alguém gravou, será que é ele mesmo? Não, era lá, Paulo Guedes, publicamente, ao vivo. De terno e gravata. Não era um sósia. Ele disse que pretendia fazer isso. Não quer mais? Maravilhoso, ótimo. Não faça. Mas ainda que não façam, e que não haja mais Paulo Guedes no Ministério ano que vem, ou ainda que haja Paulo Guedes no Ministério ano que vem, porém desistindo dessa ideia, o que chama a atenção é essa cultura, essa mentalidade permanente da oligarquia brasileira. Sempre, 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 em todos os momentos. Nos momentos democráticos, nas ditaduras, nos governos mais populistas, menos populistas. É sempre a ideia de que se é preciso reformar, se os cofres públicos não aguentam mais, se é preciso fazer algo em termos fiscais ou em termos de política econômica para a iniciativa privada, sempre a solução que encontram é atingir o pobre, o direito de quem trabalha, o direito do trabalhador, do aposentado. Sempre. A corte segue intocada. Ronald.